porque hoje se mascara o detalhe e o torna como essência. Então, quando não se dá a obra completa, se dá um detalhe e que o povo acredita que aquele seja a essência. Hoje vocês vão conhecer o desembargador William Roberto de Campos, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vamos lá. Desembargador, pelo que sei, o senhor tem um anteprojeto prisional pronto para São Paulo. Como seria esse projeto? Doutora Cacilda, esse projeto prisional é bastante simples e foi até desenvolvido dentro do próprio Tribunal de Justiça, junto ao presidente Viana Santos. É recente, então, né? É bem recente. E que ele queria que alguma coisa de novo fosse apresentado em termos de presídio. Aí, como a senhora sabe, nós temos presídios federais e presídios estaduais. Pois bem, os federais temos 6 presídios e a maioria são os presídios estaduais. E nós sabemos o estado que eles estão hoje e realmente não se consegue até construir um número suficiente de presídios que possa Não daria abrigar, conta, né, não daria conta, pudesse abrigar essa massa carcerária. Então, nosso projeto é muito simples. Até eu abro um parênteses, sempre fui adepto à municipalização de problemas. Eu acho que os municípios hoje poderiam arcar com alguns problemas desde que eles tivessem o recurso necessário, seja da União, seja do Estado. Eu tenho certeza que os municípios não se oporiam. Não se oporiam de forma alguma a essa forma. Quando se fala na criação de um presídio, hoje estadual, dá um pouco de medo, assim, no interior, há uma comoção social. E eles têm até razão. Esse presídio, normalmente, segurança média ou alta, ele acaba trazendo muitos forasteiros, a família dos presos que acabam visitando e acabam residindo no município. E muitas vezes esses próprios presos acabam fixando residência lá. Isso traz um certo temor aos munícipes. Então, a forma maior de desagradar o município hoje, desagradar o município, seria a criação de um presídio. Agora, dentro desse projeto nosso, seria a criação, através de uma parceria com o Estado e o Tribunal de Justiça, a criação de presídios municipais, que seriam, na verdade, verdadeiros centros de ressocialização. Esses presídios abrigariam presos que tivessem raízes na cidade e na região. Ou seja, que fossem do local. Fossem do local, tivesse algum vínculo, alguma raiz com a cidade. E não com uma cidade especificamente, porque normalmente os municípios se agrupam em blocos, de 3 ou 4. Então seria feito um consórcio entre esses municípios. Sim. E até a figura jurídica mesmo seria um consórcio público entre o Estado, e os municípios e o Tribunal de Justiça. E abrigaria, como eu disse, presos com raízes naquela região e, evidentemente, que não tenham uma periculosidade especial. Aí seria o caso de ser removido para aqueles presídios estaduais. Aí, na verdade, a comunidade passaria realmente a interagir junto a esses... Seria um trabalho de ressocialização de fato. E o mais interessante, doutora Cacilda, é que o munícipe não se importaria, porque se ele souber que é o vizinho dele que está preso naquele presídio, ele acha natural. Ele acha natural que cada cidade cumpra com a sua obrigação, com a sua determinação. Sim. Então, isso não causa para ele... Com a sua carga, né? Vamos dizer assim. Porque o interior é aquela... praticamente, antigamente, na época que ainda existia cadeia no interior, todas das cidades sabem quem estão presos. Se assemelha, e sabem filho de quem é. Então, nós queríamos resgatar novamente aquela... seria a última oportunidade que poderia se dar ao indivíduo para que ele realmente se reabilitasse, se ressocializasse. Isso através... A prefeitura possibilitaria alguns empregos. Algumas forças vivas da cidade fariam da mesma forma,
alguns cursos seriam ministrados, Sim. mas desde que essa administração ficasse com o prefeito, na cidade e Sob gerência dele. sob a gerência dele, e um comitê de notáveis da cidade, Claro. e que auxiliariam nesse trabalho de ressocialização. Não seriam presídios grandes, mas seriam presídios eficientes, Muito bom. aonde, na verdade, aquele cumprimento da pena teria uma finalidade. O custo seria baixo, a cidade teria uma gama de novos empregos, haveria, inclusive, dentro do município, aquelas despesas que já gerariam, desde alimentação de presos e tal, que criariam empregos indiretos, ou seja, é a cidade resolvendo os seus problemas. Nós voltaríamos àquele sistema tradicional que uma cidade do interior teria. Teria a prefeitura, a Câmara, o fórum, A cadeia antiga. a delegacia e a cadeia. Tá certo, muito bem. E uma parte desse presídio, inclusive, seria destinado a um centro de detenção provisória. E que é o grande problema, onde se colocar. O interior ainda tem aqueles presos de 2 dias, de um dia, e que não dá para se colocar. E teria no um sistema. local específico para isso? Teria um local já planejado dentro disso. Pode parecer utopia, mas nós já temos um município interessado em criar esse tipo Mas de... não é uma coisa, não é um projeto grandioso que envolva... Não. Simples e ao mesmo tempo eficaz. Bem racional. O Estado teria que fornecer, até porque, constitucionalmente, somente o Estado e a União podem construir presídios. Eles não podem delegar isso. Então, eles constroem e os municípios desenvolveriam. Nós teríamos um corpo de agentes penitenciários municipais, que, ou seja, já se aumentaria um certo emprego, porque hoje um presídio num local normal, ele não traz novos empregos para a cidade. Aí sim, nós teríamos agentes da cidade, presos da cidade, controlados pelo delegado de polícia, pelo comandante do batalhão. Ou seja, eu acho que... Ou seja, cuide que a casa é sua. Exatamente. Ou seja, aquela região, praticamente formada de 3, 4 municípios, estaria totalmente... E nós até apresentamos, detalhamos um pouco o aspecto jurídico de como poderia se fazer isso, mas, em tese, a ideia seria essa. Seria essa. Bom, implantemos então, né? Exato. Eu sou muito entusiasmado, até porque, como eu disse, doutora Cacilda, já há um município formado por mais 3 que já abraçou essa ideia e gostaria de iniciar a construção de um presídio desse tipo, inclusive solicitando até que tivesse uma ala feminina, porque é um problema da região. Bom, então que o judiciário e o governo se unam, né? Se sensibilizem exatamente por esse projeto. Com esse novo projeto. Bom, se Deus quiser vai dar certo. Agora, afunilando para o tema pedofilia, né, que está tão atual hoje em dia, desembargador, como nós poderíamos classificá-lo? Uma chaga social ou simplesmente uma histeria? Doutora Cacilda, a pedofilia sempre foi uma chaga social, só que hoje está se tornando uma histeria. Os dois, então. É uma coisa assim impressionante. Ela veio do nada. Só sabe que a pedofilia está muito mal definido no nosso direito. Aliás, não existe a conduta. Tá. Não existe. A pedofilia, se fala em pedofilia, na verdade, mas não há uma lei definindo o que é pedofilia e, principalmente, não é um tipo penal. Então, se não é um tipo a forma que se conseguiu criar, se partiu até do artigo 217 do Código Penal, então, simplesmente, vamos solucionar esse problema. Vamos proibir que se mantenham relações sexuais com meninas menores de 14 anos. Meninos ou meninas. E pronto. Então, vamos punir severamente. 8 anos é uma pena mínima para quem mantiver relação sexual com menor de 14 anos. E pronto. E é pedofilia. Eu tenho um conceito de pedofilia que seria aquele ato praticado contra crianças ainda que não atingiram aquela fase sexual. Sim. São crianças de 9 anos, de 8 anos. Ou seja, absolutamente inocentes. Ou seja, uma coisa absolutamente inocente. Então, se justificaria essa distinção.
Mas nós importamos porque isso é um prato cheio para uns. Hoje uma moça adora, de 13, adora 14 criar anos esse já sabe tipo, muito bem das coisas, né? muito bem das coisas. Não dá pra... Agora, ao mesmo tempo que se proibiu esses menores de 14 anos que se praticassem atos sexuais com menores de 14 anos, ao mesmo tempo eles estão nas madrugadas, às 3, 4 horas da manhã, vestidas de uma forma uma mulher, hoje em dia, extremamente... um menino de 14 anos é uma mulher. Não dá para se definir diferente. E, de repente, a mídia cai e o indivíduo está condenado a 8 anos de prisão. Então, a pedofilia, na verdade, está demonstrado, inclusive, que há uma estatística que de menos de 10% daqueles que se chamam pedófilos, Sim. eles teriam uma fixação em criança. Não é. Não. É pelo momento, é pelo Sei lá, como se diz aí? Um mau status. Exatamente. Ou seja, aí fala, não, mas se aumenta muito o número. Se aumenta porque se divulga isso. Hoje, a senhora me desculpe dizer, mas a mídia cria uma fantasia em relação a isso. Então, hoje, cada vez, estão mais atiçadas as pessoas para o assunto da pedofilia. Enquanto que nós devíamos desenvolver isso até por uma educação sexual, porque isso envolve até um problema que parece que está aumentando, e até justificável que aumente, é a questão desse abuso sexual de pai contra filha e de padrasto com a enteada. Enteada. Isso ocorre muito também. Isso está ocorrendo demais. Isso é muito triste. Mas é uma questão puramente de educação sexual. Nós estamos numa época, todas as barreiras foram quebradas e o pudor é uma coisa assim muito está relativa, muito né? distanciado. Então os pais não preparam os filhos para essa finalidade. Eu não sei se a senhora lembra uma época que a menina se sentava no sofá, na sala, e estava só o pai e a mãe. Mas a menina se sentava de uma forma desleixada. E a mãe falava aquela célebre frase, tenha modos, minha filha. Tenha modos. O tenha modos quer dizer o seguinte, tem homem na casa. É o pai. Eu acho que é justamente isso. Eu acho que está na hora do pai ser reconhecido pelos filhos, pelas filhas, como homem. Eu acho que tem que se incutir isso, porque são coisas que... Senão as coisas não se consertam, né? Não se consertam. Então se vê isso em relação à filha. Agora a senhora imagina em relação à enteada, onde não há nenhum vínculo de sangue e nenhum vínculo de qualquer sensibilidade em relação... agora, por outro lado... Até atrativo, né? São meninas que vão despertando a sexualidade e se vestem de forma assintosa e com o beneplácito da mãe. Não, porque hoje está assim, de fato, né? E o pior é que as penas são absurdas. A senhora sabe que eu tenho... Julgamos até um caso recentemente do padrasto com a enteada. Sim. E ele foi condenado, aquela pena absurda e tal, porque ele mantinha um relacionamento com a enteada, que devia ter 12 ou 13 anos. Só que ela visita ele no presídio hoje e está esperando ele sair da prisão para se casar, porque é o amor da vida dela, e vice-versa. Então, como se conciliar esse tipo de coisa? É uma pantomima, não é, desembargador? É verdade, é verdade. Então, enquanto isso, se faz esse grande alarde da pedofilia, que eu acho que não é exatamente por ali. Eu acho que pedofilia sempre existiu. Só que, na nossa época, eles falavam muito do tarado. Era o tarado. Cuidado com o tarado, cuidado com o homem do saco, não se aproxime disso, daquilo. Só que nós não andávamos às 3h30, 4 horas da manhã, numa balada. Então, hoje, ele se expõe mais, a criança se expõe mais com o beneplácito dos pais. Agora, quer se coibir que essas crianças
crianças, essas meninas, essas mocinhas, que procuram até esse contato sexual, elas causam a punição de quem? É a verdadeira viúva negra. Porque ela atrai o parceiro para a morte, que são 8 anos de prisão. Isso quer dizer que, então, descaracterizaram a conduta do agente do crime, desembargador? Perfeitamente, doutora Cacilda. Antes nós tínhamos a figura do atentado violento ao pudor, que era aquele até praticado contra o homem, e tínhamos a figura do estupro, que era considerada mais grave. Hoje se fundiu os 2 artigos num só. Então, é o estuprar e o atentado violento ao pudor, exatamente com a mesma pena e a mesma consequência. Então, tanto faz o agente manter uma relação completa com o menor ou com a vítima, ou